Entra governo, sai governo, no meio do governo. Todo governo é a mesma coisa. O passado é cinza. Conseguimos, com muito esforço, sair disso tudo, porque o governo anterior e blá, 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 blá. Tudo é blá, blá, blá. Mas o passado é sempre cinza. O presente é róseo. Porque estamos fazendo, estamos acontecendo, estamos trabalhando por um Brasil... Blá, 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 blá. E o futuro é aquele azul celeste, claro, em geral, sugerindo que pode ter reeleição ou a eleição daquele candidato que o incumbente aprova. Aí o Brasil, isso vale para a prefeitura também. Tchau, nós, tocando tudo aqui. Isso vale para a prefeitura, vale para governo, mas eu estou falando de país, de Brasil. Então, o Brasil do presidente Lula vem de um passado cinza, terrível, que são todos os governantes que ele seletivamente aponta. Então ele fala mal do Temer, ele fala mal do Bolsonaro, ele pula a Dilma, ele pula ele e fala mal do Fernando Henrique. E quando é preciso criticar especificamente o Bolsonaro, é capaz de elogiar o Fernando Henrique, se for para mostrar uma contradição do Bolsonaro, como se fosse muito difícil achar contradições no governo Bolsonaro. O passado é um horror. O presente é inacreditável. E o Brasil que se avizinha, o Brasil que está para nascer, o Brasil que está nascendo das mãos deste governo transformador é uma coisa inacreditável. É incrível como o Brasil vai bem. É incrível como a gente viverá um novo momento, um momento de mais união entre as pessoas, um momento de transformação, de enriquecimento, um país onde a indústria vai muito bem se depender do governo. O presidente assinou um artigo junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin esse final de semana, falando como o governo está atuando para enfrentar a desindustrialização, que ele chama de desindustrialização precoce. Fala como estão fazendo elo de confiança para que as empresas invistam em qualidade, para que a gente tenha empresas mais modernas, mais maduras, mais competitivas. Fala da nova indústria brasileira, os fundamentos desse programa de uma indústria inovadora, competitiva, sustentável. Fala de programas, de leis, fala dos acordos internacionais e tal, para que a indústria brasileira vá cada vez melhor. De novo, o Brasil vinha muito mal no setor industrial. E vinha. E o Brasil agora está vivendo um momento incrível no setor industrial. E vocês vão ver o que vai ser o futuro do Brasil com esse setor industrial extraordinário que se avizinha. E quando você vai ver a realidade das empresas, a dificuldade para conseguir crédito, o desafio de investimento, o poder bélico do BNDES, que é micho comparado às necessidades do país, a capacidade de interferência do Estado, que é enorme e que, portanto, deixa o país instável, a insegurança jurídica que reina por aqui, a judicialização horrorosa, o incentivo a você colocar o dinheiro no banco e viver com uma taxa de juros escorchante, a necessidade de ter um temperamento animal, mas assim, animal bruto mesmo, de comer carne com sangue, só então, porque se quiser algum conforto, bota o dinheiro no banco, não vai empreender. E isso não tem nada a ver com soluções que o governo deu, são soluções que o governo não dá. Então, a empresa, o empresariado, não está vivendo um momento extraordinário. Mas o Brasil vai crescer 2,5%, 3%. O Brasil pode crescer muito mais do que se previa. A geração de emprego que o Brasil está vivendo hoje é única em não sei quantos anos. Tivemos um mês de agosto extraordinário, a taxa de desemprego é extraordinária, aliás, de emprego é extraordinária e por aí vai. Ou seja, um Brasil que vive num universo, num mundo, que é o mundo que os governantes têm na cabeça, mas não é o mundo da realidade. O mundo da realidade é o seguinte: o governo vem financiando o crescimento com um endividamento astronômico. Nós já estamos batendo em 78% do PIB de endividamento. E nós estamos caminhando perigosamente e numa velocidade alta demais para um patamar que vai nos deixar com muitos problemas. Então, o desemprego, a taxa de juros, aliás, é reflexo disso, mas o desemprego,
o crescimento são números derivados. O número que está por trás de tudo isso é dívida pública que não para de crescer, taxa de juros que não tem como cair. A taxa de juros não cai por um governo gastão, por um governo que acha que o dinheiro entrou no caixa, pode gastar. E gasta, e não tem uma medida que preste para fazer redução da dívida pública. Não tem uma que preste. Basta olhar, os programas vão sendo criados com nomes bonitos, os programas vão sendo criados ao sabor dos desejos e das pesquisas que são feitas. Olha, estamos com um problema na área das pessoas entre 50 e 60 anos, vai lá e cria um programa. Mais cabelo branco, menos dor de cabeça, artrite já, sei lá, qualquer coisa assim. E daí o governo vai criando. Os programas são criados primeiro com um nome, depois ganham uma forma, mas eles não têm sentido e eles não têm a capacidade de transformar a realidade. É o que vem acontecendo, governo após governo, e este governo que está aí e foi testado outras vezes e acertou a mão numa primeira vez, na primeira passagem do governo Lula, porque interferiu menos na economia. Mas depois do que fez Dilma e o que está acontecendo agora, um grau de interferência cada vez maior. O ex-presidente do Banco Central, ex-ministro da Fazenda, ex-candidato fracassado à presidência da República, Henrique Meirelles, ele foi usado várias vezes pelo presidente Lula como exemplo de um Banco Central que não era independente, mas operou de uma maneira com independência. Ele acabou de escrever um livro, Henrique Meirelles, teve lançamento na semana passada, e ele fez um artigo falando sobre a realidade dele no Banco Central, a realidade dele no Ministério da Fazenda. Ele foi Banco Central do Lula, todos os dois governos do Lula, e foi ministro da Fazenda do Temer. E ele disse que, de fato, o presidente da República, quando ele foi convidado e era deputado federal, eleito pelo PSDB e aceitou o encargo, o desafio de ser presidente do Banco Central de um governo do PT, quando ele aceitou, ele falou que queria independência. O Lula chegou a perguntar, independência? E ele explicou que sim, o Brasil não estava maduro para um projeto de independência do Banco Central, lembra o Henrique Meirelles, mas ele atuou com independência. A qualquer momento poderia ser demitido, nunca foi importunado. Mas ele diz que depois que ele foi ministro da Fazenda, quando foi feito o teto de gastos, de lá para cá, quando o presidente fala que um dos segredos do sucesso foi o Henrique Meirelles e a independência que ele deu ao Banco Central, ele não fala que de lá para cá a economia enfrenta desafios, e é um dos pontos do artigo do Henrique Meirelles. O Brasil vem crescendo justamente no endividamento. E o endividamento é o número essencial. Você pode financiar um padrão de vida extraordinário para sua família. Você pode comprar um carro bacana, comprar uma geladeira bacana, uma televisão bacana, um fogão bacana, pode resolver comprar uma nova casa, pode comprar roupa para todo mundo, trocar o filho de escola, desde que você tenha os meios. Você pode ter os meios, resultado do seu ganho real, fruto do seu trabalho, fruto dos seus investimentos, como você pode sair pegando empréstimo. Muita gente faz isso e depois fica endividada. É engraçado porque o governo se vangloria de ajudar as pessoas que estão endividadas. O governo diz que está preocupado com a chegada das bets aqui no Brasil para que as pessoas não fiquem endividadas. E ele, governo, é a entidade mais endividada do país. 78% de tudo que o governo produz, 78% de tudo que o país produz é a dívida do governo hoje, é a dívida pública, 78% do PIB. Sabe o que é isso? Dá 3, 4 vezes o orçamento do governo. O governo deve 4 anos do que ele fatura para pagar a dívida, porque 78% do PIB. O governo fica com 1/3 do PIB, daí 3 anos, 3 anos de tudo que o governo fatura devendo na forma de dívida, rolando essa taxa de juros absurda, que é a taxa de juros que rola no Brasil. Então ele proporciona plano disso, plano daquilo, programa disso, programa daquilo, aumentando o endividamento da sociedade, porque a hora que ele for embora, a dívida fica para a gente, ele não leva para casa, sabe? A dívida do seu cartão de crédito fica para você, você é que tem que pagar. Se não pagar esse ano, vai pagar o ano que vem, senão vai ter que vender o carro, vai ter que se virar. O governo não considera vender o carro, não considera nada.
presidente Lula viajou agora para os Estados Unidos, levou 100 pessoas com ele. 100 pessoas com ele. Ah, mas isso não é nada, isso não é importante. Nada é importante para esse governo. Quando se fala em austeridade, Henrique Meirelles fala sobre esse assunto, que não existe um único projeto de corte de gastos desse governo. Henrique Meirelles, que foi ministro, que foi presidente do Banco Central do Lula. Então a gente vê o grau de descuido do governo nessa linha do ajuste fiscal. E vai pintando o mundo de rosa e vai falando de um azul celeste que virá no futuro e sempre apontando o dedo para o passado que era cinza. Só que o governo não percebe, ou se percebe, e aí é mais grave, se não percebe é grave, porque é um governo desinformado, né? Desconectado da realidade. Mas se percebe, é muito mais grave, porque aí passa pela má-fé. O que será que está acontecendo se todo mundo que tem bom senso e faz conta olha para a dívida pública e diz, gente, aqui está um problema gravíssimo, é o problema original. Os fundamentos da economia se lastreiam no aumento do endividamento. Isso não tem como terminar bem. Como não terminaria bem se fosse o seu caso. E aí o governo, que mostra preocupação com os outros, com ele é absolutamente irresponsável, gastador. Aí fala assim, mas eu não considero isso um gasto. Eu considero isso um investimento. Você chamar uma vaca de galinha não muda o fato de que ela é uma vaca. Você chamar uma despesa de investimento não vai reclassificar a despesa para investimento. Não, eu considero que o pagamento do BPC é um investimento, eu considero que o pagamento das aposentadorias é um investimento. Pode considerar o que for, não é um investimento. Investimento é uma coisa definida para que você saiba na hora de fazer o balanço do que você está falando. O pagamento de aposentadorias, o pagamento de todos os benefícios são despesas. Elas são despesas justas, são despesas necessárias, mas elas não são investimento. Investimento é aquilo que você bota R$1 e tira dali. O que você tira de retorno do pagamento de aposentadorias? Eu não estou falando salário, você pode até chamar do que você quiser, mas é despesa. É despesa, apesar do trabalhador dar retorno, mas é despesa. Então, a gente tem que fazer um controle de despesas. Controle de despesas existem várias formas de fazer. Existem as doídas e as muito doídas. Não existe indolor, mas existem as de baixo impacto ou de menor impacto. O governo não quer estudar as de menor impacto, eu digo menor impacto como dor, mas tão necessárias quanto as outras. Então, é um governo que vive no mundo do sonho, no mundo das nuvens, em todos os discursos que faz. E é o que está acontecendo. E aos poucos as pessoas vão percebendo isso e na volta e vão questionando. Para onde está indo o Brasil se a gente não der uma parada, este governo não der uma parada e falar, bom, nós temos que dar um freio de arrumação aqui. O Haddad sabe disso, Fernando Haddad sabe disso, pensa sobre isso, Simone Tebet sabe disso, pensa sobre isso, mas a força deles para empurrar esse barco está muito difícil, porque o Congresso está nessa pegada, o Poder Executivo está nessa pegada e o Judiciário também, em muitas das decisões que melhoram a vida dos juízes, em muitas decisões que aumentam o custo do Estado, também. Então, nós vivemos um momento muito perigoso. Então, não adianta a gente festejar o desemprego baixo? Claro que tem que festejar. Que bom, poderia ter isso com desemprego alto. Mas o crescimento maior, que bom. Mas o que está financiando isso tudo? Dívida. Não perca de vista isso. Dívida. O governo está se endividando, ou seja, nos endividando para financiar um crescimento que é complexo de ser sustentável. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.